Olá pessoal do Me Salva, aqui na nossa série de limites. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os limites de polinômio. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, tá? No cálculo, quando aparecer um polinômio para ti, tu comemora, tá? Porque o polinômio é a melhor função que tu pode ter no cálculo. Tanto para fazer limites, tanto para fazer derivadas, quanto integrais. Daqui para frente, viu um polinômio, comemora, tá? Então olha só. Primeira coisa, tá, gente? Polinômio é uma função contínua. Isso a gente vai ver na parte ali de continuidade, né? O que é uma função contínua? Uma função contínua também é chamada de função suave, né? Que faz curvas suaves, sem ter nenhum tipo de bico ou buracos, né? Se ela tiver um bico do tipo assim, quando a gente tem, por exemplo, as funções módulo, né? Que às vezes são as coisas com essa cara assim, tu acaba tendo alguns bicos. Isso mantém a função sendo contínua, porque, enfim, não tem nenhum buraco, mas vai aparecer alguns outros tipos de problemas aqui por causa desse bico. Polinômios não tem bico, não tem buracos, buraco, né? Simplesmente um ponto onde não existe nenhum valor de função. É contínuo de mais até menos infinito. Então, olha só, vamos nos dizer o seguinte, tá? Que a gente está aqui nesse ponto aqui que eu vou chamar de x0, tá? Conforme nós vamos nos aproximando desse ponto, tanto pela direita quanto pela esquerda, tá? O que vai acontecendo, gente? Os valores que nós temos aqui, eles vão se aproximando cada vez mais do valor da função de x, colocada, né, no ponto x0, da nossa f de x0, que é o que está aqui. Então, olha só, gente. Quando a gente tem um limite de polinômio, simplesmente a gente vai fazer o x tender a um determinado valor a, um certo valor constante, por exemplo, aqui que a gente colocou o nosso x0, e o valor, o resultado desse limite, sempre vai ser o valor do próprio polinômio da função aplicado nesse ponto, tá? Então, o limite de p de x com o x tendendo a, uma constante qualquer, é simplesmente o valor do próprio polinômio da função. Tá? Então não tem nenhum procedimento mais aí que a gente tem que pensar. Limites de polinômios é muito fácil, tá? Nas próximas aulas tem a sequência ali de quais são os casos, enfim, maior grau, menor grau, essas coisas que a gente vai ver. Então olha só, vamos fazer um exemplozinho aqui rápido, né? Limite de x na sexta mais 5x cubo mais x quadrado menos 7 com x tendendo a 2. Esse limite aqui vai ser igual a quanto? Bom, é um polinômio, certo? Não tem nenhum tipo de buracos, nada, é uma função contínua. Simplesmente tu vai fazer 2 elevado na sexta mais 5 vezes o 2 elevado ao cubo mais o 2 elevado ao quadrado menos 7. Isso aqui vai resultar em 2 na sexta, nos resulta em 64, mais 2 aqui na 3 dá 8, 8 vezes 5 dá 40, mais o 4 menos 7. Quanto é que vai dar isso daqui? Isso daqui vai dar 68 mais o 40, né? Que vai dar 108. 108 menos 7, que nos resulta em 101. E esse aqui é o valor de limite que tu tem, tá? Barbadinho. Agora falando um pouquinho das funções racionais, tá? E essa parte das racionais nós vamos usar só polinômios aqui, tá? O que a gente tem que pensar? Primeira coisa, uma função racional, ela tem uma divisão, certo? Ela tem uma divisão de um polinômio de x por um q de x. Pode ser maior grau, menor grau, isso aqui é tópicos para as próximas aulas. Mas o que a gente tem que pensar primeiramente, tá? Dentro de uma divisão, o principal problema é o seguinte, né? Nós lembramos sempre que o denominador sempre tem que ser diferente de zero, porque tem aquela regra da matemática que diz, né? A gente não sabe quanto é que vale uma divisão por zero. Porém, dentro dos limites, nós vamos ver que nós não podemos ter uma divisão por zero, mas nós podemos nos aproximar cada vez mais de zero, certo? E é isso aí que vai dar a grande parte dos problemas de cálculo nessa parte de limites. Então, olha só, nós temos duas alternativas. Ou o teu denominador, o teu q de x, dá zero ou não. Se ele não der zero, simplesmente o que tu vai ter que fazer? Vai calcular o limite substituindo o valor como a gente fez ali, né? Pega o valor do valor de x que está tendendo, né? O x tendendo a A, pega esse A e substitui dentro da função. Calcula o P de A, calcula o Q de A, faz a divisão e tu vai achar o F de A. Barbado, certo? Simplesmente substitui os valores.
Agora, se der zero, tá, aqui o Q de A, o que tu vai ter que fazer? Esse limite de f de x com o x tendendo a A não vai existir, porque o quê? A gente não pode ter uma divisão por zero. Porém, nós vamos ver que conforme esse Q de A, tá? Conforme esse Q de A for tendendo a zero, esse limite aqui nós vamos ter. E isso aqui vai originar a parte de limites que vão tender a mais ou menos infinito, tá? Conforme a gente for se aproximando de zero, esse resultado da nossa função vai ficar cada vez maior. Certo, gente? Então, para as próximas aulas, aqui a gente tem na parte de polinômios, diretamente, que a gente vai analisar quando que tem um grau maior em cima, grau maior embaixo, mesmo grau, todos esses casos bastante simples, tá? Mas são essenciais. E na sequência a gente fala, né, da continuidade, todas essas partes aqui. Certo, gente? Muito obrigado e espero que vocês tenham entendido. Continue assistindo o resto das aulas aí de limites. Muito obrigado e até logo.